Olá, meu nome é Lucas e hoje eu vou apresentar meu trabalho de conclusão de curso em Ciência de Dados e Big Data. E o tema do meu trabalho é o modelo de previsão de preços de imóveis do município de São Paulo. Então, o objetivo é gerar um modelo que eu consiga prever os preços de imóveis aqui do município de São Paulo. O principal problema relacionado a isso e o que motivou a construção desse trabalho é justamente a complexidade que é prever o preço de um imóvel e ter uma ideia de qual o preço ideal. É realmente um grande desafio, tanto para compradores, vendedores, corretores e diversos agentes aí do mercado imobiliário. O problema central é a incerteza sobre qual é o valor justo dessa propriedade. Portanto, o objetivo desse trabalho foi desenvolver um modelo de machine learning capaz de estimar o valor de venda de um imóvel baseado em suas características e localização. A metodologia utilizada para realizar esse trabalho, vou detalhar um pouco mais aqui, mas basicamente foi utilizado um dataset público do Kaggle, com dados de 2019, e para que esses dados eles façam mais sentido dentro da realidade atual, eles foram trazidos a valor presente através do IGPM, e um valor acumulado aí de 65% de acréscimo em relação ao período de abril de 2019, certo? Também teve outra etapa essencial, que foi o agrupamento em regiões, como Zona Sul, Zona Leste, em relação aos bairros. Em relação ao desenvolvimento do modelo, ele foi um modelo treinado com as principais características do imóvel, então área, número de quartos, vagas e, claro, a localização. O algoritmo escolhido foi o XGBoost, que foi a opção que mais faz sentido de acordo com sua alta capacidade de capturar as relações complexas e não lineares do mercado imobiliário. E foi realizado também algumas análises para entender como estava a distribuição dos preços, e foi visto que a maioria aqui ficava até R$ 1 milhão. Teve algumas análises aqui para entender a quantidade de imóveis por bairro, a mediana do preço por bairro, e também a mediana do preço do metro quadrado por bairro. Uma análise de correlação também foi realizada para entender a relação entre as variáveis, para a gente decidir, entender quais variáveis de fato têm maior influência no preço do imóvel, e o que o modelo descobriu de fato após esse treinamento. O resultado mais interessante foi que a variável de maior impacto foi o número de vagas de garagem, seguido pela área do imóvel. Isso mostra para nós que a percepção do mercado em uma cidade densa como São Paulo é um diferencial bem competitivo nesse caso. E a região também se mostrou mais importante do que o bairro em si, de acordo com nossas features aqui selecionadas e o que mais influencia o preço do imóvel. Como resultado, nós tivemos aqui uma avaliação do nosso modelo. Então, foi utilizado aqui duas maneiras. Uma delas foi o R quadrado, e a partir disso a gente conseguiu analisar aqui o erro médio absoluto também. Então, o R quadrado deu 0,89, quer dizer que praticamente 90% explicam aqui a variação do preço do imóvel. O erro médio absoluto dando uma variação de 104 mil, e pensando aí que um imóvel pode variar nas casas de milhões, então não é um erro tão alto assim. E por fim, nós fizemos aqui uma calculadora preditiva. Essa calculadora preditiva, ela consegue, a partir de alguns inputs, como área construída, quantidade de quartos, banheiros e vagas, e também a localização do imóvel, é possível gerar um preço sugerido aqui em relação ao imóvel, um valor estimado, e depois uma faixa sugerida, que basicamente seria 15% abaixo, 15% acima, gerando assim uma sugestão para o agente imobiliário, né, seja ele qual for, para definir esse preço adequado. E
Por fim, aqui como conclusão e agradecimentos, um dos principais pontos aqui é que nos próximos passos, né, em relação a esse modelo que foi eficaz até o momento, foi feito algumas análises e de fato faz sentido em relação ao mercado atual, porém, nos próximos passos é sugerido que esse modelo poderia ser treinado com dados mais atuais e também incorporado outros dados como idade do imóvel, proximidade do metrô, terminais rodoviários, shoppings, entre outras variáveis que podem impactar o preço dos imóveis. Então, seria esse meu trabalho. Muito obrigado.